Muito bom dia. Esperar o pessoal entrar. Vamos ver se vai entrar alguém 1º de maio. Hoje estou até caminhando um pouquinho mais tarde, mas é dia de trabalho também. Então vamos esperar. Tem as dietas para fazer, tem as missões dos meus pacientes que passam como coach e os meus coach e terapeuta passam terapia. Muito bom dia. Muito bom dia. Esperando o pessoal entrar. Oi, Vanu. Oi, Pan. Oi, Rê. Oi, Victor. Gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui para pegar mais um pouquinho aí do que eu sempre venho disseminando no meu dia a dia. E, gente, não sei se vocês acompanharam ontem. Eu sofri alguns ataques de pessoas que não concordam com o meu estilo, simplesmente não gostam e querem vir atacar. E o que falar sobre isso? E por que eu coloquei aquele vídeo? Não é para causar, não é para entrar num drama, mas é para servir de exemplo muitas vezes para você que é atacado por pessoas que muitas vezes querem que você faça o que elas querem. E quando acontece isso, essas pessoas elas vêm te atacar querendo te doutrinar. Quando a gente fala disso, eu vou citar uma experiência feita com macacos em 1943. Ou seja, em 1943 existiu uma experiência onde foram colocados eletrodos na cabeça dos macacos e cada eletrodo desse significava para sentir um tipo de prazer. Então, quando esse eletrodo era colocado no macaco, apertando, por exemplo, a parte do cérebro onde sente dor, e eles começavam a apertar de 3 em 3 minutos a parte de dor do macaco, o tempo inteiro. Esse macaco, resumindo bastante a história, esse macaco ele conseguiu durar apenas 16 horas, então ele desiste de viver. E da mesma maneira, ele pegou a parte do orgasmo, onde o próprio macaco ele podia apertar de 3 em 3 minutos. E o macaco ele ficava apertando de 3 em 3 minutos esse botão, porque ele era estimulado através de um impulso elétrico. Ou seja, o macaco ele ficava só apertando aquilo. E chegou o momento de fazer o macaco ficar cerca de 15 horas com dor. E a partir do momento que foi liberado, por exemplo, o botão do orgasmo, o macaco começou a apertar. E ele foi recuperado. Resumindo, o que está acontecendo hoje, o que acontece há muitos anos, eu estou falando de 1943, é uma experiência que tem muito sobre a neurolinguística, que você é estimulado o tempo inteiro. Então, eles descobriram que através de estímulos de dor, você consegue manipular a população. Então muitas vezes você vai ficar lá vendo algo, por exemplo, que você vê no jornal, por exemplo, e aí você vai começar a produzir as toxinas, você mesmo produz as toxinas que vão levar você a determinada ação. Ou seja, por isso que eu falo muitas vezes, gente, eu não assisto televisão. Eu assisto no máximo alguma série que vai me ajudar a ter crescimento, que vai me ajudar a ter desenvolvimento. É no máximo isso. Ou um filme que eu já vi, vocês que me acompanham há muito tempo, eu sempre indico filmes para que vocês entendam como que funciona. Os filmes, eles simplesmente são uma maneira de explicar uma história através de uma metáfora. Mas tudo isso que eu estou explicando já é comprovado cientificamente. Então o Felipe ele não está aqui, as pessoas vêm me mandar, mesmo sem eu falar, olha gente, eu respeito, você quer viver nessa vibração, podem viver nessa vibração, não tem problema, mas eu não quero mais viver isso, porque eu já vivi durante muitos anos, e hoje eu sei como que funciona. Então, quando você está sendo estimulado constantemente com energias, porque é um impulso elétrico, então quando você entende que a sua energia, quando você vê coisas, por exemplo, que induzem a felicidade, é a mesma coisa que o seu córtex
cerebral está recebendo estímulos de prazer. E aí você começa a produzir neurotransmissores de prazer. E você acaba se curando com isso. Então, quando eu tenho essa postura que todo mundo fala, Fê, você tá andando e tudo mais. E tem gente que vem me atacar mesmo. Aí eu pego e falo assim, olha, as pessoas me mandam as comprovações científicas, né? Eu falo, tudo bem, ó, eu vejo a sua, mas vê a minha. Não quer. Porque as pessoas, elas querem ver o que lhe convém. E, gente, Fê, mas por que essas pesquisas, elas não são disseminadas? Por quê? Porque quando a população começa a entender como que funciona isso, o pessoal que está no poder perde. Porque você passa para um degrau diferente. Então você passa, lembra que eu falei primeiro degrau? Sempre os degraus de Maslow. Primeiro degrau, fome. Segundo degrau é sexualidade e dinheiro. Terceiro degrau é poder. Quarto degrau é autoconhecimento e quinto degrau, espiritualidade. Então, quando vocês começam a entender que é isso que acontece, você tem uma libertação. Gente, eu sempre falo aqui, eu sempre vou passar conhecimento para vocês. Eu vou passar, se quem quer ir para o lado da pesquisa científica, tem pesquisa científica à vontade, comprovando tudo que eu falo. E não é misticismo. Ou seja, os místicos, no caso, são pessoas que entenderam como faz isso empiricamente. Então, muitas vezes, você vai aí num feiticeiro, você vai em uma feiticeira, ou alguma coisa do tipo, e elas entendem como que funciona tudo isso que eu estou te explicando de forma empírica. Ou seja, o que é empiricamente? Ela foi passado de pai para filho, e aquela pessoa foi entendendo e foi aplicando. Só que essa pessoa, ela faz isso através de uma mecânica quântica, através da física quântica, entendeu? É isso que acontece. Quando vocês entendem que vocês não precisam de ir em alguém desse tipo para fazer, não tenho nada contra. Eu quero deixar isso muito bem claro. Se você quiser ir, vai. Gente, eu já fui. Eu já participei de inúmeras religiões. E eu entendi como que funcionou isso, e hoje eu venho disseminar isso para você de uma maneira prática, uma maneira que você vai conseguir usar no seu dia a dia. É assim que funciona, é assim que as coisas acontecem. Quando você começa a colocar uma crença na sua vida, aquela crença, ela vai acontecer, porque você está emanando uma onda de energia. E quando você observa, que eu falo, quando você começa a colocar o foco, tudo que você deseja vai acontecer. Só que tem alguns processos nessa caminhada. Você tem que regular algumas coisas. E isso, muitas vezes, demora até chegar a você. Então imagina, você quer algo para sua vida, você plantou a sementinha. Eu sempre falo, os princípios são o mesmo. Então, se você vai plantar, eu vou repetir isso, porque eu leio os mesmos livros, eu vejo os mesmos filmes, eu repito os mesmos áudios para entender como funciona. Então, eu tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa aqui para entrar na cabeça, porque eu faço isso comigo o tempo inteiro. Mas eu vejo que as pessoas, elas querem simplesmente ouvir uma vez e colocar em prática. É possível? Depende muito da pessoa. Se a pessoa simplesmente acredita e vai com toda a fé, aquilo vai funcionar. É isso que eu quero deixar muito claro. Então, se você fez um pedido para Deus, porque eu sempre falo, através da física quântica a gente entende o que é Deus. Então, você vai estudar muitas vezes aí Einstein fala, o problema de Einstein, ele falava assim, eu não acredito que Deus joga dados. Por quê? Ele falava isso. Porque são infinitas possibilidades de algo chegar para você. E não importa como esse algo vai chegar para você, ele vai chegar. Mas se você plantou, você precisa esperar brotar, você precisa esperar crescer para você colher os frutos que você tanto deseja. Esse é que é o segredo. Quando você começa a entender isso e você não coloca pressão, você não coloca ansiedade, né, nesses fatores, tudo começa a funcionar para você. Então, qual que é o segredo? Lembra que eu falo sempre sobre a questão de
de vocês saberem para onde vocês desejam ir, isso é fundamental. Quando você sabe para onde você quer ir, e nos meus atendimentos, quando eu pergunto para os meus pacientes, eu posso falar que 98% não sabe para onde quer ir. Não sabe. E Fê, por que você está falando isso de novo? Lembra que eu falei? Para entrar na cabeça. Várias vezes, um músculo, ele só fica forte, e isso daí eu posso falar que eu já treino há 22 anos, o músculo ele só fica forte com repetição. E quando eu repito aqui para vocês, é para vocês entenderem. Porque eu tenho um decaimento de energia, e quando eu ouço novamente essas explicações de outros profissionais, eu novamente me ancoro e fico forte. O segredo é, ancore em algo, ancore para mim, eu ancoro em Deus. Hoje Deus já é comprovado cientificamente. Ele que criou tudo. Isso que é a questão do segredo de tudo. Isso que eu falo, quando as pessoas vêm me atacar muitas vezes, pela postura que eu tenho, e vêm me atacar, mas gente, assim, não concorda comigo? Não precisa concordar comigo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu estou preparado para isso. Para mim é uma maravilha viver do jeito que eu vivo. Ontem, quando eu falei para vocês sobre... Eu vi muito bem, as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil contra o sistema. Quando você entende como que funciona o sistema, não tem dificuldade. Não tem. E é isso que eu quero sempre passar aqui para vocês. É isso que eu luto todos os dias com os meus stories, com essas lives, com outros profissionais, para explicar o segredo para você ser mais do que vencedor. O segredo para você conseguir cada vez mais ser maravilhoso, porque cada um que está aí agora nesse momento vendo está preparado para receber essa informação. Não são todas as pessoas que estão preparadas para receber essa informação, e não é que essas pessoas elas são melhores ou piores do que outras. É simplesmente uma decisão. Então, o que eu sempre falo, por exemplo, como nutricionista, quem quer emagrecer precisa tomar uma decisão que quer emagrecer, por exemplo. Precisa ter uma decisão de que vai comer de uma maneira diferenciada. Precisa ter uma decisão que quer chegar em um resultado. E isso é nossa vida em todos os setores. Quando vocês começam a entender que tudo tem o mesmo princípio, que é o princípio da plantação, então você plantou uma ideia e você vai colher aquele resultado. Se você não desistir. Então, quando eu falo, você tem que ter foco. Você tem que ter muito foco. E o foco, muitas vezes vão aparecer circunstâncias na vida de vocês que vão querer fazer você sair desse foco. Então, muitas vezes, pessoas próximas a você, familiares, por exemplo, vão falar que você não tem nada a ver, que você é louco, que isso não funciona, mas são as mesmas pessoas que vão ali no feiticeiro entender, fazer algo, por exemplo, de física quântica. Mas por que não você? Por que não você ter esse poder? E esse poder vem do seu pensamento, do seu sentimento. Eu sempre costumo dizer, as pessoas assistem muito O Segredo, o filme O Segredo, vem o filme O Segredo, mas O Segredo é um filme que ele está mais para pessoas que já entenderam mais como que funciona isso, que já estão sentindo mais como que funciona isso. E quando você começa a sentir, gente, é o sentir, é com emoção. Eu sempre costumo dizer que as mulheres têm essa questão de emoção mais forte do que os homens. Então você, mulher que está aí, quando você faz um desejo, quando você tem um sentimento de desejo, tem que ser aquele sentimento, não, eu vou conseguir. Você consegue co-criar muito mais do que o homem até, porque o homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Só que, lembrando, tanto o homem quanto a mulher precisa, como quem o Renato aqui, Chagas, ele falou, gente, eu tô tentando, eu tô andando, levando o celular, lendo e mantendo o raciocínio, já estou fazendo bastante coisa para um homem. E quando você sustenta, e o que é o sustentar? É você não ter dúvida, é você entender que isso vai acontecer na sua vida. E assim, é o que eu falei, gente, tudo vai se levantar para os seus objetivos não acontecerem. Aí a gente pode entrar em espiritualidade também, porque a gente está em terceira dimensão.
E existem várias dimensões. Quando você vai estudar, por exemplo, na física quântica, o dodecaedro, é como é feito cada dimensão. Então, eu sempre, na física tradicional, falo que nenhuma energia desaparece, ela se transforma. Então, quando a gente desencarna, por exemplo, a gente não morre, a gente simplesmente mudou de frequência. Tudo é uma frequência, tudo é frequência. Então, quando a gente fala, gente, coloca uma música que te faça dançar, que faça você ficar alegre, que faça você ficar cada vez melhor, é isso que você tem que fazer, porque você está aumentando a sua frequência, você está ficando mais alegre. Quando você aumenta a sua frequência, você produz hormônios do prazer, por exemplo. E esses hormônios do prazer, eles conseguem, para quem foi entrando agora na experiência do macaquinho que eu falei, dos eletrodos que são colocados na cabeça, quando você gera e quando você tem hormônios do prazer, você se recupera de qualquer doença. Comprovado cientificamente. Não é uma viagem minha. O problema é que, Fê, mas por que isso não é disseminado na mídia? Gente, porque não é. Imagina, com todo mundo cocriando a realidade. Imagina com todo mundo entendendo como funciona. Imagina com todo mundo sabendo que tem que ter pensamento positivo. Que você, se você fizer um mal pro seu amigo, pro amiguinho ou pro ser humano ali do lado, imagina todo mundo, né, nessa sincronicidade. Porque não tem escassez. Não tem. O que tem são linhas de pensamentos que acontecem, que baixam a sua frequência e aí te geram medo. Lembra que eu falei do macaquinho lá? Aperta medo e tem uma hora que desiste. Muitas vezes é isso que acontece com suicidas. Então eu quero que vocês entendam isso. Quando eu sempre falo, gente, se eu tô tendo essa postura que eu tô tendo, porque eu preciso ter essa postura, porque se eu não dissemino essa informação que eu tenho, eu tô criando um karma para mim. Porque eu posso estar ajudando inúmeras pessoas. Aqui, por exemplo, nós estamos agora em 8 pessoas. Se cada um de vocês coloca isso para mais 2 pessoas, a gente vai duplicando. Então, você vai contar para mais um amigo, por exemplo. Já são 16. Esses 16 vai contar para mais um. A gente já vai para 32. Esses vão contar para mais um. A gente vai para 64. E a gente começa a duplicar a informação. E assim a gente começa a melhorar o mundo. É isso que acontece, por exemplo, na televisão. Por isso que é disseminado dessa maneira na televisão, para duplicar o medo. Então quando você começa a duplicar o amor, que é isso que eu estou fazendo, eu preciso, se eu tenho informação, eu tenho que duplicar. Para quê? Para que a gente consiga fazer o mundo melhor. Ah, Felipe, isso é utópico. Gente, a minha parte eu estou fazendo. Não importa se o que vão pensar de mim, não importa que vão falar que eu sou louco, não importa se vão achar que isso nunca vai funcionar, mas o pessoal, os negativos, eles acreditam. E por isso que eles ficam o tempo inteiro discernindo o medo, discernindo que nada vai dar certo, discernindo que tudo está acabado. Porque você martela na mesma tecla, e quando você martela a mesma tecla, você vai acreditar naquilo. Uma mentira contada 1000 vezes, a pessoa começa a acreditar. E é isso que acontece todos os dias. E quando você começar a entender isso, por exemplo, alguém já viu aí um japamala, que são aquela colar de contas que as pessoas repetem 108 vezes? É uma programação. Quanto mais a pessoa repete aquilo, mais o subconsciente vai trabalhando e aquilo vai se formando. É para isso que serve aquelas 108 contas. Múltiplo de 12, 108. Vocês estão entendendo? Física. Tesla fala sobre isso. Que quando você vai estudar os números 3, 6 e 9, você ficaria maravilhado do que acontece. Todos os múltiplos de 3 na física quântica é sensacional. Quando você consegue entender isso, é sensacional. Então, vamos vibrar positivo. Não importa o que vão falar de você, não importa que vão achar você louco. Gente, tem muita gente que se afasta muitas vezes de mim quando eu começo a falar sobre isso. E não tem problema.
é uma vibração. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que não suportam mais ficar nessa terceira dimensão, sofrendo, e falam assim, beleza, eu vou dar no mínimo a opção de eu testar. Então o que eu tô querendo falar aqui pra você é pra você testar. Teste o que eu tô falando. Leia as coisas que eu indico. Veja os meus vídeos lá no Instagram, lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que já tem vários vídeos falando de coisas do dia a dia. Mas lá, muitas vezes, eu tenho que explicar metaforicamente, porque são as histórias. Imagina, quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia são histórias para você entender como Deus funciona. Imagina, 2000 anos atrás, com a tecnologia que existia, não dava para explicar tudo isso que eu estou explicando. Então, você tem que explicar para as pessoas como isso funciona há 2000 anos atrás de forma metafórica. Só que a gente não pode mais ficar explicando isso de maneira metafórica. Isso já está comprovado cientificamente. Fê, mas o que eu tenho que estudar? Vai estudar a experiência da dupla fenda, para você entender como que as suas ações e como que o observador vai te direcionar e como que você cria a sua própria realidade. Gente, você que está aí, cria a sua própria realidade. Aí tem gente que está sofrendo e fala assim, não, eu não desejei isso. Gente, eu nunca falaria algo para você se sentir mal. Porque eu já criei muito minha realidade. Eu já sofri muito. Já aconteceram coisas na minha vida que você fala assim, meu, não é possível que isso aconteceu na sua vida. E aconteceu. E quando começou a doer muito, eu comecei a procurar uma explicação, porque nada fazia sentido para mim. Como eu falei, eu passei por várias religiões. Então, quando começou a doer muito, eu falei assim, gente, eu vou começar a procurar o porquê que as coisas funcionam. O porquê que funciona, o que eu estou criando na minha realidade. Porque algumas pessoas falam, Fê, você tá criando a sua realidade. E aquilo estava doendo tanto, eu falei, beleza, eu vou. E nós somos regidos por lei. Como existe a lei da gravidade, existem outras leis. E é uma lei. Não adianta as pessoas ficarem contra mim quando eu explico que isso é uma lei. É uma lei. Então quando você entende e quando você fala assim, beleza, daqui pra frente eu vou mudar os meus sentimentos. Porque não adianta você pensar positivo. Você precisa sentir positivo. Já foi comprovado que o coração, por exemplo, tem neurônios também. E foi comprovado também que o coração ele tem um impulso elétrico 50 mil vezes mais forte que o do cérebro. Então, você precisa sentir. Não adianta você pensar e seu cérebro não estar acreditando naquilo. É isso que vocês têm. Bom dia, bom dia. Vocês têm que acreditar que isso realmente funciona. Então vem de sentir. Se seu cérebro se você está pedindo com o cérebro e não está sentindo, não vai acontecer. Agora, se seu cérebro está alinhado com o seu coração, e aí a gente vai como terapeuta holístico, a gente tem nossos centros energéticos, que são os nossos chakras. Quando eles estão todos alinhados, você começa a cocriar tudo o que você deseja, o tempo inteiro. Lembra que eu falei do músculo? Então, o que é o músculo? É você ficar cada vez mais forte, é você treinar todos os dias. E quando você treina os seus pensamentos e sentimentos todos os dias, todos. Ah, Fê, mas não dá para eu parar um dia? Não. Todos os dias. Vamos lá, a gente veio aqui para evoluir. A gente veio aqui para ser feliz. E se depender todo dia para você pegar e realizar o que você tanto deseja, você não iria ficar todos os dias, porque não tem sentido pensar positivo. Quando você começa a entender, não tem sentido no sofrimento. O sofrimento, ele acontece muitas vezes porque Deus, dentro da sua sabedoria, ele precisa criar um modo e um método para você evoluir. Então, quando você entende que a dor que você está sentindo aí é para você se mexer, é para você tomar uma decisão, porque enquanto você não tomar essa decisão, vai continuar doendo e as coisas na sua vida vão continuar se repetindo. Lembra que eu falei? É uma decisão.
Você precisa decidir, senão vai se repetir. Senão, no seu trabalho não vai evoluir, vai ficar repetindo as mesmas situações que acontecem no seu trabalho, vai ficar se repetindo as mesmas situações que acontecem no seu relacionamento, vão acontecer as mesmas situações que acontecem na sua família, vão acontecer as mesmas situações que acontecem no seu corpo físico, vão se repetir as mesmas coisas que acontecem no seu corpo astral, porque nós temos um corpo astral. É muita coisa para falar, é muita informação para vocês receberem. Por isso que eu falo, eu tenho palestras que eu vou ficar falando sobre isso, porque é muita informação para vocês entenderem. E, gente, eu tenho o maior prazer em fazer isso. E depois que eu comecei a entender que tudo é frequência, que tudo é um modo de você se sentir positivo, uau, é libertador. É libertador quando você entende o que é mecânica quântica, quando você entende tudo isso. Então, essa live de hoje, uma live que não foi programada, eu não avisei ninguém, porque muitas vezes aparece algo pra mim e eu falo assim, beleza, eu vou falar, eu vou atrás disso e vou colocar. Então você que tá aí, tá preparado pra mudar, você que tá aí, tá preparado pra fazer a sua vida acontecer. Pesquise, coloque a sua mente sempre no positivo, sinta sempre no positivo. Mesmo que outras pessoas não acreditem e venham te atacar, é isso que muitas vezes Jesus fala, dê a outra face, porque a pessoa ela não sabe, ela não tem esse conhecimento que você teve hoje. E é por isso que Jesus é o cara que passou pra gente como funciona a mecânica quântica, que exatamente, gente, as pessoas fazem o melhor que elas podem dentro da capacidade que elas têm naquele momento. Então, se ela não tem uma informação, por exemplo, eu tô nas minhas primeiras aulas de inglês. Como que eu vou entender inglês se eu não tiver aula? Não tem como. Se as pessoas têm atitudes que não são as que você gostaria, como que essa pessoa ela vai agir de uma maneira diferente se ela não sabe, se ela não tem informação? Ela precisa estudar, ela precisa ter informação, só que ela precisa querer. Não dá para ensinar quem não quer, que foi o que aconteceu ontem, quando eu fui atacado. Eu falei, olha, você não concorda comigo? Eu tenho determinada informação aqui para você. Estuda a dupla fenda, estuda as máscaras de Deus, como que Deus, um livro, estão me pedindo aí, um livro, existe o livro As Máscaras de Deus, que mostra, por exemplo, como que Deus é disseminado em várias religiões, em várias regiões. Por exemplo, eu não sei se você sabe, tem uma região no Pacífico, se eu não me engano, que tem o Deus Rambo. Na Austrália tem a religião Jedi, Star Wars. Gente, são histórias. Se você não tem conhecimento, você vai ser direcionado para qualquer lugar, porque você não sabe. Ah, não acredito que tem um Deus Rambo. Existe. Existe o Deus Rambo. Existe a religião Jedi. Só pesquisar. Existe tudo isso. Por quê? Porque alguém foi lá, contou uma historinha para as pessoas. As pessoas muitas vezes não se comprometem a estudar, não se comprometem a procurar a verdade, e aí acredita no Deus Rambo, acredita na religião Jedi. É assim que funciona. Então, seja dono do seu próprio destino. Eu tenho a postura que eu tenho, por isso ninguém vai me calar. E aqui eu não estou querendo dar uma de teimoso. Eu coloco o conhecimento que eu vejo. Pô, você vibra na mesma frequência que eu, você tem essa mesma frequência que eu, vamos junto, vamos crescer, vamos nos desenvolver. Eu vou ter o maior prazer em ajudar você a aumentar a sua frequência, porque essa é a minha missão. É missão, é uma missão, é meu propósito de vida. Eu falo que é importantíssimo você ter o seu propósito de vida. E o meu propósito de vida é ajudar pessoas a se amarem e se desenvolverem. Então por isso que eu coloco minha cara a tapa. É por isso que eu coloco minha cara a tapa com um monte de gente que não concorda com o que eu falo e que vem me atacar com pesquisas do governo, etc e tal. Aonde, imagina, essas pesquisas científicas muitas vezes se
seu emprego dependesse disso, seu chefe pegasse e falasse para você, olha, você vai ter que desviar certo dinheiro, ou você vai ter que dar certa informação, senão você é mandado embora. É por isso que existem esse monte de pesquisa que é só falar de medo, é o tempo inteiro medo. Jornal, vamos lá, isso sem essa pandemia, tá bom? Jornal, 90% do jornal, tragédia, 5% esporte e 5% uma notícia boa. Vai falar que isso não é manipulação. Gente, tudo que eu tô falando é comprovado. Então, se você não concorda, vai pesquisar. Vai ser um prazer debater com você, se tiver um argumento. Não ficar atacando. Não ficar que nem pessoas ficam querendo me atacar, falando, então agora eu preciso me consultar com tarólogo, com taróloga. Gente, eles são os feiticeiros que aprenderam empiricamente a passar informação. Estão conectados a algo, alguns a algo bom, a outros a algo ruim. Minha mãe é taróloga, 40 anos. Lembra que eu falei? Eu não tenho preconceito nenhum. Como pastor que está lá na igreja, eu já fui profeta e igreja. Eu entendo como que funciona a questão da profecia. Eu entendo como que funciona essa questão de energia. É assim que funciona. Eu passei por várias religiões, gente. Entendeu? Então, é isso que acontece. Estão me perguntando se tem notícias boas. Tem o tempo inteiro. Eu tô aqui, por exemplo, eu tô de pé, eu tô falando com vocês, eu tô andando, eu tô respirando. Vocês que estão aí, estão conseguindo enxergar? Isso não é uma notícia boa? Você está conseguindo me ouvir? Isso não é uma notícia boa? Você está conseguindo tomar banho sozinho? Isso não é uma notícia boa? Porque o tempo inteiro, eu trabalhei, por exemplo, em asilo, e as pessoas não conseguem tomar banho sozinha. Trabalhei no Hospital das Clínicas, equipe multidisciplinar, de forma beneficente, reservava períodos do meu dia para cuidar de pessoas que têm problemas reais, com deficiência de DNA. E você tem que explicar aquilo para a pessoa. E mesmo assim, ela está viva. Está tendo a oportunidade de crescer. Está tendo a oportunidade de colher informação. Gente, a gente veio aqui para se desenvolver. O nosso único propósito de estar vivo é nos desenvolver. É o único propósito que você tem aqui. Quando você entende que você... Uau, tô vibrando alto. Quando você entende que você veio aqui para isso, que você veio aqui para aprender, e você não entra no seu drama porque dói. Eu não tô fazendo drama. Gente, todos nós fazemos dramas, todos nós temos uma maneira de direcionar a nossa energia. E quando você entende isso, quando você consegue vibrar isso, gente do céu, é uma coisa maravilhosa. Quando você entende como que funciona todo o universo, é fantástico. Então existe notícia boa o tempo inteiro. As pessoas falam de coisas ruins, mas quantas pessoas têm o bem? A gente tem estatísticas muito mais positivas do que negativas. Só que as pessoas fazem o quê? Só olham para o negativo. O tempo inteiro acontecem muito mais coisas positivas do que negativas. Só que você tem que olhar para o lado que você quer. Eu não olho para o lado negativo, eu não tenho dó de ninguém, eu tenho compaixão, porque todas as pessoas, elas estão passando por momentos que elas precisam aprender, como eu passei por momentos que eu precisei aprender. Eu já fui internado 2 vezes por alto nível de estresse, 2 vezes, porque eu não entendia, eu quase morri com 23 anos. Se eu não tivesse tido a coragem, que é coragem, de largar tudo que eu tinha uma empresa, 60 funcionários, tava bem, mas eu tive que falar assim, não, eu não quero isso. Como trabalhei em outras empresas grandes, ganhando muito bem, mas que não era aquilo que estava vibrando, eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo muito mal, e aí por estar sentindo muito mal, eu abandonei. Gente, eu abandonei uma empresa que eu ganhava aí de 12 a 15 mil reais por mês, que é um bom salário, porque eu não concordava com o que estava acontecendo lá.
porque eu sou complacente com tudo. Então, muitas vezes as pessoas me falam, por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, em 1947. A pessoa que estava fazendo o café lá foi complacente com o que aconteceu, com as milhões de mortes que aconteceram. É assim que funciona. Quando você se compromete, quando você tem coragem, que é coragem, quando você acredita que essa coragem minha vem de Deus, é acreditar em uma força maior. Eu acredito em uma força maior. Nada vai te faltar. Absolutamente nada vai te faltar. Mas você tem que ter fé. E aí você vai ter o melhor da sua vida, indo e fazendo o que você ama. Não estou falando que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Isso daqui não é um conto de fadas. Vai ter dificuldade. Mas você vai ser mais do que vencedor. É isso que acontece. Gente, essa live ficou grande. Tô aqui andando, já deu o meu pace de hoje. Um prazer gigantesco sempre passar informação. Eu vou tentar ler aqui algumas coisas. Deixa eu ver. Igual, eu não tô... Na verdade é que existem muito mais pessoas. Existem muito mais pessoas boas, gente. Existem muito mais. Só que isso não é Bom, enfim. Às vezes trava. Então, isso não é exposto. Então a gente tem cada vez mais que colocar e ver energias boas. Para, nesse momento, de assistir TV. Vai ler um bom livro, ler um bom documentário no YouTube, vai ver uma boa série, por exemplo, no Netflix, que te dá conhecimento, ou em qualquer outro streaming. Vai ver isso, se conecte com energias boas. E aí você vai aumentar a sua frequência, e aí você vai receber tudo o que você mais deseja. É assim que funciona. Olha, hoje, aqui, com essa caminhada com vocês, foi praticamente uma palestra de informação para você que está aí se sentir bem, para você que está disseminado, gratidão. Travou. Então é fantástico quando você entende isso. Vamos lá, vamos vibrar alto. Gente, eu vou ver se eu consigo salvar essa live. Eu tenho meu canal no YouTube, então acompanha. Gratidão é toda minha, Renato. A gratidão é toda minha, eu sempre costumo dizer isso. A gratidão é toda minha. É um prazer gigantesco, Van. O pessoal me pediu de informações boas. Tem uma rádio que é a Rádio Mundial 95.7. Tem excelentes profissionais lá o dia inteiro, só vamos lá de novo, que hoje tá difícil. Disseminando o bem. O tempo inteiro, 95.7, para você que é de São Paulo, ouça a Rádio Mundial. É uma delícia ouvir. Você tem pessoas lá fantásticas, maravilhosas, que vão ajudar você a crescer e ficar bem todos os dias. Uau, tô bem hoje, hein? Vocês estão falando aí que eu fiz o dia de vocês ficarem melhor? Gente, vocês fizeram o meu dia ficar melhor. Vocês fizeram o meu dia começar numa energia, numa vibe sensacional. Então eu sou grato a vocês. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pelo momento que vocês me proporcionaram, gratidão por essa audiência. Eu sempre falo que o tempo é o que temos de mais importante, e vocês investiram o seu tempo me vendo. Então eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Um grande beijo, um grande abraço. E fiquem atentos aos próximos vídeos. Assine meu canal no YouTube, tá aí no descritivo do Instagram, tá bom? Uau, que dia começou fantástico. Um grande beijo, um grande abraço. E, gente, curta, compartilhe, vai lá, começa a compartilhar o meu canal no YouTube também, porque a gente vai passando essa informação do bem, a gente vai realmente transformando o mundo. E você, lembra? Você é fundamental para isso. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.